Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o quarto episódio de WandaVision. Bom, esse episódio trouxe várias respostas para várias perguntas que nós tínhamos e criou muitas outras perguntas. E a principal pergunta que eu já quero falar aqui é: alguém deu café para Darcy? Lembrando que esse vídeo vai ter spoiler de WandaVision, spoiler do episódio 1, 2, 3, 4, até o 4. E também vai ter algumas referências aos quadrinhos e teorias relacionadas tanto à série quanto aos quadrinhos. Então estão avisados. Bom, esse episódio já se mostra muito diferente do que a gente viu até agora nos 6 primeiros. Enquanto nesses 3 primeiros nós acompanhávamos a WandaVision atravessando as décadas das sitcoms, primeiro anos 50, 60 e depois 70, aqui a gente não entra em nenhuma sitcom nova, nenhuma década nova. Aqui nós vamos para fora dessa realidade, para fora desse domo, nesse caso hexágono, que a Wanda criou. Mas o episódio não começa com a Mônica Rambeau já caída naquele gramado lá com a instalação da Sword, da espada no caso. O episódio começa com a Mônica se reconstituindo enquanto se pode ouvir os sons dela criança, a voz da Capitã Marvel, do filme da Capitã Marvel mesmo. A gente já começa o episódio com o blip. A gente já começa com o estalo de dedos do Hulk, trazendo todo mundo de volta que o Thanos tinha feito. Então nessa parte a gente acompanha a Mônica voltando em um hospital e no mesmo momento que tá todo mundo voltando. Então é muito legal ver as pessoas voltando e pessoas normais voltando, né? E tentando descobrir o que aconteceu, as pessoas sem saber nada do que está acontecendo, uma trombando com a outra, o outro ligando, tentando ligar para a família. É muita coisa acontecendo na mesma hora. É um caos ali no hospital. E é muito legal que a série queira mostrar isso, quais foram as consequências, né, do estalar de dedos do Thanos. Porque até agora a gente não tinha visto muito bem como que a humanidade tinha lidado com isso. A gente viu um pouco disso no filme do Homem-Aranha, essas consequências, só que ali foi mostrado de um jeito bem mais de boa, vamos dizer assim, até porque era um filme do Homem-Aranha, ok, mas não teve esse drama, não mostrou realmente como as pessoas estavam lidando com isso. Diferentemente aqui em WandaVision, que a gente viu todo esse caos que seria mais plausível de acontecer caso isso acontecesse realmente. Quando eu vi essa cena, eu vi ela voltando assim. De primeira eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, porque realmente não esperava por aquilo. Mas depois que ela voltou assim, dá para ouvir barulho fora do quarto que ela tá, né? Barulho de gente correndo, gente gritando e tal. E nisso eu percebi, ela tá voltando com o celular de dedos. Eu não acredito que eles estão mostrando nessa série. É uma coisa que ninguém esperava realmente, que tá ali para explicar realmente o que aconteceu com a Mônica Rambeau. Não só com a Mônica, mas para mostrar também como que aconteceu essa questão da humanidade voltando ao normal, né, depois do celular de dedos. E é exatamente nessa hora está acontecendo, ou está começando, né, a batalha final contra o Thanos no quartel-general dos Vingadores, que é destruído, e os Vingadores lutam contra o Thanos. Alguns minutos depois, e até a famosa cena dos portais, em que ia todo mundo voltar ali. Nessa mesma cena, nós descobrimos pela doutora que a mãe da Mônica, a Maria Rambeau, acabou falecendo de câncer. A Maria Rambeau é aquela que apareceu lá em Capitã Marvel como melhor amiga da Carol Danvers. Daí tinha a filha, que essa era a Mônica Rambeau. Então nós descobrimos, infelizmente, que a Maria Rambeau acabou morrendo. Nisso nos é apresentada a instalação da Sword, da espada. Aqui em WandaVision, o que significa a espada? A espada é a equipe de supervisão, pesquisa, avaliação e defesa armada. Pelo menos na série WandaVision, espada significa isso. Já nos quadrinhos, espada significa equipe de supervisão, pesquisa, avaliação e defesa alienígena. Então nos quadrinhos a espada é voltada mais para a questão espacial dos alienígenas e tal. E aqui eles trouxeram mais amplo, né? Não é só uma coisa alienígena. A gente já consegue ver em WandaVision quem que está liderando a espada, que é o Tyler Hayward. E nos quadrinhos, quem chefia a espada é a Abigail Branch. Bom, a gente acompanha
o Tyler e a Mônica vendo as instalações da espada e ele fala que quem criou a espada foi a nossa querida Maria Rambeau. E ele até fala sobre a questão de ela não estar lá na reunião para saber quem ia ser o novo líder da espada, mas ela fala que tudo bem e tal, mas eu sinto que mais coisas podem vir dessa questão. E tem um certo momento em que o Tyler fala que ela não vai poder mais voar, por causa que a mãe dela deixou uns protocolos caso ela voltasse, as pessoas voltassem também. Nesse caso, voar, nós temos algumas questões aqui. Ele quis dizer voar em avião, em espaçonaves. A mãe da Mônica voava em um jato, né? Mas a questão aqui ela fala, os drones costumavam me acompanhar. Isso era possibilidade tanto para ela ser uma piloto, quanto para ela realmente voar com os poderes que ela tem nos quadrinhos. Nós não sabemos se a Mônica, nesse momento, já tem poderes ou não. Então fica aí a questão. E uma outra coisa é que Tyler Hayward, primeiro que eu senti uma coisa assim nele, de que ele não é tão bonzinho assim. E pesquisando o nome dele, Tyler Hayward, nós sabemos que uma pessoa em Agents of S.H.I.E.L.D. chamado Brian Hayward fazia parte da Hydra. Então pode ser que tenha essa associação, que eles sejam parentes ou alguma coisa assim, mas nada confirmado por enquanto. Mas é legal saber que Hayward é o nome tanto do líder da SWORD agora, quanto de um agente da Hydra que esteve presente no projeto da Centopeia na própria série Agents of S.H.I.E.L.D. Então, de olho nesse cara aí. Isso nós acompanhamos a Mônica na missão com o FBI para Westview, Nova Jersey. E temos um ponto aqui. Nos quadrinhos, quando a Wanda e o Visão queriam viver como uma família normal, eles foram morar em Nova Jersey. Inclusive, eu tenho um quadrinho aqui que se chama Jovens Vingadores Especial, que conta a história de vários Jovens Vingadores aqui, inclusive o Wiccan e o Celery. Aqui mostra o Wiccan e o Celery visitando Nova Jersey, uma casa em Nova Jersey, onde ele fala que a Wanda e o Visão viveriam ali por um tempo, criando a família, né? Então, tem esse quadrinho aqui, assim como em outros, mas eu tenho esse daqui para exemplificar. Então, Westview fica em Nova Jersey. Aqui no quadrinho, a cidade é Cresskill, não Westview, mas também talvez sirva como uma referência aí aos próprios quadrinhos. Nisso nos é apresentado novamente o personagem Jimmy Woo, que é um agente do FBI, que já apareceu em Homem-Formiga e a Vespa, tanto como Formiga tenta ajudar ele com fazer mágicas, daí é que ele consegue fazer a carta aparecer na mão dele, então muito legal essa referência ao próprio filme da Homem-Formiga e tal. E a gente vê todo o processo da Mônica levando o drone para dentro de Westview, o drone sumindo e depois ela sendo sugada por ali, né? A gente vê que Westview é realmente uma cidade ali, mas que as pessoas sumiram e os policiais ali não conhecem nenhuma Westview. É até engraçado que os policiais falam: Westview não existe. A Mônica que olha para a placa de Westview do lado e depois olha para eles com uma cara de o que está acontecendo. Eles falam que eles são de Eastview. Então é uma coisa muito estranha, não sei exatamente o que está acontecendo ali. Talvez a memória deles foi alterada ou alguma coisa parecida. Mas depois que a Mônica é puxada para dentro, porque ela tocou no campo de força ali do hexágono, se passam 24 horas e a gente acompanha a chegada da nossa querida Darcy, a Darcy Lewis. Os filmes do Thor está voltando agora para a WandaVision. E aquela mão, no primeiro episódio, mostrando ela assistindo, era realmente dela. A gente vê a Darcy chegando com outros especialistas ali, outros doutores, cada um de uma área diferente. Inclusive, um até nem quis conversar com ela, mas enfim. E até ela mesma fala, a espada não sabe o que está acontecendo, então chamou várias pessoas de vários lugares, né? Então a gente tem ali especialistas em biologia nuclear, inteligência artificial, engenharia química e astrofísica, que é da Darcy, a doutora Darcy agora. E já quando ela chega, ela já consegue muito bem desvendar muita coisa que está acontecendo. Ela capta a frequência, as ondas lá, que eu não vou falar de física aqui porque, meu Deus do céu, mas ela detecta rapidamente ondas RCFM, que é a radiação cósmica de fundo e micro-ondas. E mais pra frente a gente acaba descobrindo que essas ondas, essa radiação,
são ondas do Big Bang. Sabendo disso, nós voltamos lá para Vingadores Ultimato, quando nos é dito que quando o Thanos usa as joias no estalar de dedos, e mais posteriormente quando ele destrói as joias, é emitida uma radiação do Big Bang, ou seja, as joias possuem esse tipo de radiação quando são usadas. E quem deu ou desbloqueou os poderes na Wanda? A joia da mente, uma das joias do infinito. Então, o que ela está criando ali usa esse tipo de radiação do Big Bang, porque as joias foram criadas do Big Bang. E a gente vê a Darcy descobrindo ondas que são da sitcom. Então, ela pede TV antiga para poder ver essas ondas que são a sitcom que está acontecendo ali. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo ali no hexágono da Wanda, ali na realidade da Wanda, as pessoas de fora podem assistir o que está acontecendo ali e a gente assiste eles assistindo o que está acontecendo lá dentro. Isso é muito legal. Tanto o Jimmy quanto a Darcy meio que nos representa ali. Porque eles estão acompanhando a sitcom para ver o que acontece e eles estão tentando desvendar o que está acontecendo. Porque tem 2 Vingadores estrelando uma sitcom. E um deles está morto. E eles vão tentar desvendar o que está acontecendo. Pegar pistas, colocar aquele quadro maravilhoso ali. E é muito do que os fãs realmente de WandaVision, ao acompanhar a série nos 3 primeiros episódios, estavam fazendo. Buscando pistas, desvendando os mistérios. Isso é muito legal, porque várias das coisas que eles perguntam ali, várias das coisas que eles respondem ali, são coisas que a gente mesmo teorizou ou perguntou. E isso nos aproxima muito dos personagens, principalmente do Jimmy e da Darcy. E nisso a gente descobre que, através da Darcy, do Jimmy e da equipe da SWORD, que as pessoas ali em Westview, Sr. e Sra. Hart, o Norm, o Herb, o Jones, são todas pessoas reais que estão interpretando papéis como se fossem atores. Então, o que dá para pensar agora é que a Wanda criou aquela realidade quando aquelas pessoas estavam ali. E essas pessoas que estavam ali agora são obrigadas, sejam elas controladas ou estão atuando mesmo, que não dá para saber agora, elas têm que agir de acordo com o que está acontecendo naquela realidade ali, senão a Wanda vai expulsar a pessoa dali, como isso já aconteceu com várias coisas estranhas que já aconteceu, como o apicultor, o helicóptero, o rádio e tal. E é muito legal de se ver aquele quadro, né, com todas as pistas e tal. Eu vou voltar nesse quadro daqui a pouco para tentar responder algumas daquelas perguntas que o Jimmy Woo mesmo escreveu. E é muito legal ver tanto a Darcy quanto o Jimmy reagindo ao que está acontecendo na sitcom. Tem até um diálogo muito legal que eles estão assistindo ao Parto dos Gêmeos. A Darcy fala, gêmeos, bem inesperado. E o Jimmy olha para ela e fala, eu tô acompanhando, igual a gente que tá acompanhando junto. Isso é muito legal. E bom, nós tivemos muitas coisas estranhas e muitos mistérios acontecendo nos 6 primeiros episódios. E aqui várias dessas coisas são respondidas. Então vamos lá. Primeiramente, o helicóptero vermelho que a Wanda achou no jardim dela. É a Mônica Rambeau que colocou o drone lá dentro para ver o que estava acontecendo e o drone sumiu. Quando um objeto vai para lá, ele se adapta àquela realidade. Como não tinha drones daquele jeito naquela época, virou um simples helicóptero, um helicóptero vermelho ali. Vermelho por quê? Porque é uma coisa que veio para fora daquela realidade, não pertence ali. Pelo menos eu acho que é isso. Isso aconteceu com a Mônica também. Quando ela foi puxada para lá, as roupas dela mudaram, o cabelo dela mudou. Por quê? Porque agora é uma outra realidade. E nós temos o apicultor, que não é necessariamente um apicultor, pelo menos na realidade normal. Ele é um agente chamado Franklin e entra no hexágono lá na realidade da Wanda. E quando ele entra, a roupa dele, que é uma roupa de proteção, ela muda para a roupa de um apicultor. E quando ele sai ali do esgoto, tá cheio de abelhas ali. A Wanda fala não. A gente acompanha todo esse processo dele entrando lá. A Wanda falando não. A gente não sabe exatamente o que acontece com ele depois que rebobina. Se não chegou a ver isso no episódio ainda. E uma outra resposta é a questão do rádio. Quando a Wanda e a Dot estão lá conversando, e o rádio começa a falar Wanda, quem tá fazendo isso com você? E é realmente o nosso querido Jimmy Woo, cônjuge da Darcy, tentando enviar uma mensagem para lá. E a Darcy consegue ver essa cena acontecendo, só que a cena é cortada da exibição. E isso acontece novamente depois, e a Darcy chega à conclusão de que estão censurando
a série. Então tem coisas que acontecem lá que não vai ser mostrado, coisas que a Wanda não quer que sejam mostradas, ou qualquer outra pessoa que esteja controlando isso. Então qualquer coisa que saia do controle da Wanda, daquela realidade, é cortado na transmissão da série. Agora, quem tá transmitindo essa série e o porquê, eu não sei. Agora vamos ver um pouco sobre as perguntas que aparecem no quadro. A primeira pergunta é: por que ela tem uma forma de um hexágono, né? O hexágono tá aparecendo desde sempre na série, desde o primeiro episódio, sempre tem a forma do hexágono. E depois o apicultor, e isso relaciona com a questão, pode se relacionar no caso com a questão das abelhas, né? O favo de mel e tal. Tem esse hexágono representando as abelhas e a colmeia, pode ser uma metáfora para realmente isso, né? Porque, então, quando a abelha rainha vai se reproduzir, as outras abelhas mantêm a abelha rainha ali para que ela possa reproduzir. Isso se encaixa muito ao que está acontecendo, né? Porque se o principal dali é a Wanda ter filhos, é sempre pelas crianças, então ela realmente teve os filhos ali. Foi cumprido isso. Agora, resta saber o que se quer com esses filhos. Se o Mephisto estiver ali, o que o Mephisto quer com os filhos? Nos quadrinhos, os filhos são partes da alma do Mephisto. Então, o Mephisto iria querer essas almas de volta para ele, já que era dele, e ele criou tudo isso para conseguir as crianças. Vai saber, a energia das crianças, sei lá. A segunda pergunta que tem ali é: por que sitcoms? Isso é o que todo mundo tá perguntando. Por que é sitcom? Tanto as pessoas de fora, quanto a gente, quanto... Por que são sitcoms? Pelas sitcoms representar as antigas e até as novas, representarem a vida perfeita, como que é viver de uma forma perfeita ali, entendeu? Sitcoms americanas, elas mostram esse jeito americano de ser, de se casar, comprar uma casa no subúrbio, daí os filhos crescem, compram uma casa maior e tal, e isso representa a vida perfeita, né? A vida do jeito americano. E a Wanda, que é uma vida normal, viver normalmente do jeito americano, do jeito perfeito, porque elas representam muito do que ela mesma busca, tanto que ela fala que ali é o lar deles. Outra pergunta no quadro é: mesmo tempo e espaço? Essa pergunta fica meio difícil, né? Porque ali o tempo passa diferente quando é dia, ali pode ser noite ali ou não, a gente não sabe como funciona essa questão da diferença de horários ali. Não acredito que tenha uma lógica nisso, eu acho que pode ser aleatório, como vai decorrendo ali, pode ir mais rápido ou mais lento. Mas em questão de espaço, se tem um hexágono ali circundando tudo ali, é realmente o mesmo espaço. E agora a última pergunta: o Visão está vivo? Acredito que não. Não. Primeiro que ele morreu lá em Guerra Infinita e tal. E como a gente pode ver naquela cena absurda, quando a Wanda vira assim, tá o Visão morto, igual tava em Guerra Infinita, com a testa quebrada, todo pálido, com o olho branco. Primeiro que eu levei baita de um susto nessa cena. Eu tenho conta a Wanda e acho que muita gente também. Eu já tinha visto, tem alguma coisa com a Visão ali atrás, não tô sabendo, tem uma coisa estranha ali. Daí apareceu a cara dele, meu Deus do céu. O Visão realmente não tá vivo. Aquilo ali é uma coisa criada pela própria Wanda. Então, basicamente, ela mantém as aparências, ela mantém a realidade ali do Visão vivo. E quando ela se ocupa com outra coisa, ela para de se concentrar naquilo, que é a hora que ela ataca a Mônica Rambeau pra fora da realidade, ela deixa de concentrar nas outras coisas, no caso, no Visão. Então, quando ela se desconcentra no que ela criou pro Visão, o Visão volta a ser como ele estava, que é morto, que é destruído, no caso, porque é um citozoide. Então, o Visão não está vivo. Aquilo é uma criação da própria Wanda. Ela pode ter usado o corpo do Visão para transformar ele em algo vivo. Agora, voltando um pouquinho para essa cena da Mônica e da Wanda, a gente percebe realmente a Wanda tentando descobrir quem que é que tá ali na frente dela, né? Porque, como ela diz, não é a vizinha dela, não é a amiga dela, você é uma impostora. Depois que ela falou do Ultron, do Pietro, a Wanda voltou pra fora da personagem que ela tinha criado, né? Como ela não quer que nada de mal aconteça ali, ela questiona a Mônica. Como a Mônica não sabe muito bem o que responder, a Wanda vai começando a mostrar os poderes finalmente, né, na série, até que ela
empurra a Mônica pra fora do lugar e a gente vê ela chegando no gramado, finalmente. Mas quando a Wanda joga ela pra fora, a cara dela é uma cara de que gostou daquilo, gostou de tacar lá pra fora, assim, com raiva, sabe? E quando volta pra ela tá meio sem entender o que ela própria fez. Tipo, por que eu fiz isso, entendeu? Ela demonstra uma mulher diferente. Então, primeiro, a gente tem a Wanda das sitcoms, agindo como uma personagem. Logo depois, ela se torna aquela Wanda que praticamente derrotou o Thanos lá em Ultimato, quase derrotou, né? Com toda aquela raiva que ela sentia. E depois ela trocando pra o que eu fiz? Por que eu fiz isso, entendeu? Então, tem muita coisa aí que está sendo trabalhada na própria Wanda. E Elizabeth Olsen entrega de uma forma esplêndida. Inclusive, essa cena ela é cortada no que a Dai está assistindo. É censurada. Mas aí chega a Mônica lá e eles veem o que tá acontecendo com a Mônica. E aí o episódio acaba com a Mônica falando: é a Wanda, é tudo a Wanda. É a Wanda que criou a realidade, é a Wanda que tá controlando aquilo. Pelo menos é o que a série quer que a gente pense. Pode ter outras coisas, outras variáveis por aí. E bom, o episódio termina com a Wanda falando pro Visão que tá tudo bem, que eles não podem, que não é pra eles saírem dali porque ali é a casa deles. E que ela tem tudo sob controle. Ela pega os bebês e tal. E o Visão faz um sorriso meio forçado e... Porque o Visão, ele tá acordando, ele tá vendo que tem alguma coisa errada. E todas as vezes que ele percebe, ele fala pra Wanda e a Wanda volta. Então, aos poucos, ele vai descobrindo o que realmente está acontecendo. E nos quadrinhos, a gente tem esse negócio da Wanda, quando ela mantém a realidade e ela vai fazer outra coisa, ela se desconcentra, alguma coisa ele some. Então nos quadrinhos nós temos os filhos dela sumindo enquanto ela está concentrada em outra coisa. Tanto que ela já demitiu vários babás porque os babás falavam: seus filhos somem, seus filhos sumiram. E quando ela volta a se concentrar nos filhos, os filhos voltam. E a mesma coisa com o Visão. E agora a gente vai para uma teoria minha, que eu acabei pensando e descobrindo algumas coisas. Vamos voltar para aquele quadro. Nós temos ali todos os personagens da série, quase todos, e todos eles são pessoas reais que estão atuando. Menos duas pessoas, Agnes e Dot. A Agnes, eles colocam ali a fotinha da Agnes e tal, só que não descobre quem que ela é realmente. Muito provavelmente ela é a Agatha Harkness, e eles não conseguiram descobrir isso. A Dot tem duas coisas: ou eles realmente não acharam nada da Dot, ou eles não colocaram ainda, porque a Dot aparece bem depois do episódio, então eles não teriam colocado a foto dela ainda. Então tem essas duas opções: ou a Dot é alguma coisa, ou alguém muito que a gente não sabe quem é, ou que vai ser muito importante posteriormente, no caso, para a realidade ali, ou eles só não colocaram ainda, a gente vai descobrir isso no próximo episódio. Mas a teoria é o seguinte: quando falou ator, tudo bem e tal, só que depois eu fui ler isso daqui. E quem que eu encontro aqui? O Mestre Pandemônio. E bom, quem que é o Mestre Pandemônio? O Mestre Pandemônio, nos quadrinhos, foi ele quem raptou os filhos da Wanda a manto do Mephisto. Ele foi enganado pelo Mephisto, daí ele pegou os gêmeos e depois o Mephisto pegou dele. E basicamente, o Mestre Pandemônio nos quadrinhos, ele tem os membros dele são demônios, então ele transformou os filhos nos braços dele e tal, é uma coisa bem bizarra. Eles dificilmente colocariam aqui, mas a minha teoria é que ele realmente pode aparecer, e eu vou explicar como. Aqui na página 68, que o Mestre Pandemônio fala o seguinte: foi um ator antes do pacto com Mephisto que me transformou nessa abominação, um astro do cinema com o mundo em suas mãos. Como a gente tá tratando aqui de atores, sendo os personagens foram transformados para serem aqueles personagens, a gente pode ter uma adaptação do Mestre Pandemônio como um desses personagens, né? Daí o Mestre Pandemônio, ele seria uma pessoa normal, um ator que foi transformado pelo Mephisto para ser alguém ali. Agora, quem seria o Mestre Pandemônio ali, eu não sei, mas ele tentaria roubar os filhos da Wanda, o Billy e o Tommy. O nome do Mestre Pandemônio nos quadrinhos é Martin Preston. Não tem ninguém ali com esse nome, nenhum dos atores, nenhum dos personagens tem esse nome. Ou que ele realmente não vai aparecer, ou ele vai aparecer ainda, ou ele tá com outro nome.
é outra pessoa ali, pode ser a Dot, pode ser o Ralph, qualquer um dos personagens. Mas a minha teoria é que ou ele realmente vai aparecer como Mestre Pandemônio, ou como uma referência a Mestre Pandemônio, ou que algum personagem ali, em referência a essa história, vai tentar roubar os filhos da Wanda. Eu pensei nessa teoria lendo esse quadrinho, que o Billy e o Tommy apareceram na série. Eu queria ler alguns quadrinhos que fazem referência a eles. Então eu li Jovens Vingadores Especial, que eu já tinha aqui faz tempo e que eu reli. E também eu tô lendo de novo, pela terceira vez, A Cruzada das Crianças, que tem como principais o Wicano, o Celery e a própria Wanda, que estão eles procurando a Wanda. Então basicamente é isso, essa é a minha teoria. Se acontecer, vocês viram, vocês sabem de onde foi, veio daqui. Então se Mestre Pandemônio aparecer, eu disse, hein? Mas é isso, esse episódio foi muito bom, trouxe muitas respostas e criou ainda mais perguntas. Isso que é muito legal, teorizar, ficar discutindo, questionando o WandaVision. E no próximo episódio a gente já vai pros anos 80 e eu tô muito empolgado pra isso. Quero muito ver as coisas que vão acontecer. E principalmente eu quero ver o Billy e o Tommy crescendo pra se transformarem depois no Wiccan no Celery, que a gente tanto conhece, que a gente tanto ama. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal, ativem o sininho e escreve aqui nos comentários se vocês concordam com a minha teoria, se vocês não concordam, se vocês têm outras teorias. Eu vou adorar debater teorias com vocês aqui. Então podem comentar aqui. Quem sabe até eu posso falar da sua teoria no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau!